Bom, como o irmão Gilson disse, temos que pedir a ajuda de Deus para estarmos aqui trazendo a palavra da parte dele, né? O título da mensagem de hoje, nós vamos falar hoje sobre perdão. É uma coisa, como disse no encontro de casais, né? É uma coisa fácil de falar, mas difícil de ser praticada. O texto que nós vamos ler, irmão, se encontra em Mateus capítulo 18, do verso 21 até o 35. Diz assim: a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E ele continuou, Jesus continuou: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis saber. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. E o título dessa mensagem, o tema é o perdão, e o título é Por que temos que perdoar? Vamos indagar, vamos ter essa conversa, nessa pergunta. Vamos tentar responder essa pergunta: por que temos que perdoar? É interessante, irmãos, eu vejo meus filhos, mas nós vemos qualquer criança, quando ele está junto com um amiguinho e ele está lá brincando, um amiguinho chateia ele, ou briga, ou eles brigam, acabam brigando, aí um correndo para a saia da mãe, o outro para outra mãe. Aí os pais falam: eu já falei para você não brincar com esse menino, ou alguma coisa desse tipo. Só que aí depois de 10, 20 minutos, o que acontece? Tá os dois lá brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. E em outra parte da palavra a gente sabe que o Senhor Jesus disse que para que nós alcancemos os céus, nós temos que ser como uma criança. Por que isso? Exatamente por essa falta de malícia, né, na criança. A criança ela briga no instante, no outro já está fazendo as pazes, até já esqueceu o que houve. E aí a pergunta, né, que nós fizemos: por que temos que perdoar? Primeiro ponto, como uma criança, né? Por que fomos perdoados? Então, por que nós temos que perdoar? Primeiro ponto, porque nós fomos perdoados. O verso 27, ele diz exatamente isso. O Senhor daquele
aquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. E se você for analisar a quantia que esse servo devia para esse senhor, no verso 24 ele diz: quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Na minha tradução, que é NVI, está escrito uma enorme quantidade de prata. Outras versões, acho que os irmãos têm aí, diz 10.000 talentos. E se você for converter, se você for analisar pela moeda da época, 10.000 talentos era mais ou menos equivalente hoje a 500 mil dólares. Mais de R$1 bilhão. E aí, se você for ver quanto que vale aí, né, essa quantia, tanto que vale que o próprio servo diz o quê? O que precisaria para esse servo conseguir pagar a sua dívida? Deveria ser vendido ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que eles possuíam para ser pagado a sua dívida, para você ver o quanto ele devia. E aí ele suplicou, como continua o texto, e foi perdoado a sua dívida. Então, por que nós temos que perdoar? Porque fomos perdoados, certo? E também, por que nós temos que perdoar? Porque nossa ofensa era muito maior do que ao que o nosso irmão está nos ofendendo, né? É lógico que é uma parábola, Jesus conta essa parábola, e é exatamente para que nós possamos entender e colocar, né, em prática, colocar no nosso contexto. Ou seja, quem é o servo aqui nesse contexto? Somos nós. Né? Nós todos estamos nos colocando nesse momento como servo. O rei ou o Senhor é Deus, e o conservo, o nosso irmão. Né? Então, por que temos que perdoar? Primeiro, porque fomos perdoados. Segundo, porque nossa ofensa era muito maior. E aí no texto vai dizer que a ofensa do conservo eram 100 denários. Só para os irmãos terem uma noção, 100 denários comparado a 10.000 talentos era praticamente nada. Se for converter aí, daí em torno de 300 a 500 reais, né, para a nossa moeda. E como eu falei, 500 mil dólares para dólar, 100 dólares. Então, se você for ver, comparar a dívida do conservo para a dívida do servo, era uma diferença muito grande. Então, a nossa ofensa, com certeza, a dívida do servo era maior que a dívida do conservo. E a nossa dívida, a nossa ofensa, com certeza, é maior do que a ofensa do nosso irmão, do nosso próximo. E aí, quando você observa que a dívida, só para vocês terem outra noção, que a dívida do servo, para ser paga, tinha que ser vendido, como eu disse, ele, a esposa, os filhos e tudo que possuía. Já o conservo ficou dias na prisão, porque ele fez com que o servo fosse para a prisão até que a dívida fosse paga. Ou seja, é uma dívida que dava para pagar, ainda dava para ser paga. Porém, ele não quis saber, ele colocou o conservo na prisão. E tanto era a diferença, essa diferença era tão discrepante, tão que qualquer um observou, e eles observaram quem estava do lado, né, os outros servos, ou seja, no nosso contexto, os outros irmãos, vendo aquela situação, vendo aquela cena, eles se entristeceram muito. O verso 31 ele vai dizer exatamente isso. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, quando a gente observa briga entre irmãos, Provérbios diz que 7 coisas o Senhor, aliás, 6 coisas o Senhor abomina, a 7 ele detesta. Alguém lembra aí desse texto? Pelo menos a 7ª. A Dani falou que lembra. A 7ª, alguém lembra a 7ª? A que Deus detesta? A discórdia entre irmãos. É forte esse texto, porque Deus detesta a discórdia entre irmãos. Ou seja, quando o seu irmão faz alguma
coisa contra você, pelo texto a gente está vendo aqui que nós precisamos perdoar. E ainda mais quando você entende, quando você percebe que Deus detesta a discórdia entre irmãos. E outro texto, em Salmo 133, vai dizer o quê? Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Como que eu vou viver em união com o meu irmão Lucas, se ele faz qualquer coisa contra mim e eu não perdoo, e eu não esqueço, como uma criança, né? Como eu falei na introdução. E aí, se você for pensar na nossa pergunta, por que temos que perdoar? Porque fomos perdoados, porque nossa ofensa era muito maior, e também porque se não perdoarmos, isso é forte, não seremos perdoados. E é interessante essa parte, porque em Efésios, eu estarei lendo para os irmãos, em Efésios 2, do 1, Efésios 2, do 1 ao 9. Aliás, do versículo 9. Efésios 2. Estou achando que eu marquei o texto errado. Falha. Que diz o seguinte o texto. Agora, quem puder me ajudar aí, lembrar. Que diz o seguinte, que quando você ofender o seu irmão, quando você for ofertar, dar a sua oferta no altar, se você lembrar que você ofendeu o seu irmão, ou que o seu irmão te ofendeu, você tem que deixar a sua oferta, se reconciliar com o seu irmão e depois voltar e depositar a sua oferta. Infelizmente eu fui pego aqui, eu acho que eu marquei o texto errado. É Mateus. Eu marquei o texto errado, peraí. Achei. Mateus 6, 14, 15. Achei o texto. Pois se não, mas esse é outro texto. Mas enfim, o texto diz exatamente isso. Eu fico devendo para os irmãos. Que se você lembrar, Mateus 5, 24. Os dois irmãos me ajudaram. Muito obrigado. Mateus 5, 24. Pode ler, irmão Antônio, por gentileza. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, para os irmãos verem como é forte essa parte de nós perdoarmos o nosso irmão. Quando você estiver vindo ao altar, deixar a sua oferta. Se você lembrar de alguma coisa, de alguma ofensa que você fez, ou ao contrário, você ter ofendido o seu irmão, ofendeu você tem que reconciliar o seu irmão. É o que o texto diz, antes de apresentar a sua oferta. Então é forte, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. E aí temos que fazer como o Senhor, como o Rei. O que ele fez? No verso 33 ele diz, no nosso texto aí, Mateus 18, no versículo 33, ele vai dizer exatamente isso. O Senhor, ele pergunta ao seu servo, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Então ele indaga, ele faz essa pergunta: se eu tive misericórdia, se eu te perdoei, por que você não perdoou o seu conservo? Então, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E se nós fomos perdoados, por que não? Por que nós não perdoamos a quem tem nos ofendido? E aí o texto continua, no verso 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então, nós seremos entregues aos torturadores, como diz o texto. E aí, esse pensamento é muito complicado, porque quando você começa a perceber, se eu não perdoar, eu vou ser perdoado. E a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, está mentindo. Então o tempo todo, praticamente, a gente está pedindo perdão ao Senhor. E se a gente não liberar perdão, Ele vai nos perdoar? Então o texto nos diz que não.
Então nós devemos pensar o quê? Peraí, se eu estou sendo perdoado por uma coisa muito maior, como eu não vou perdoar o meu irmão? E aí eu queria ler outro texto, Mateus 6, do 14 ao 15, que diz exatamente isso que eu acabei de dizer, mas só que na palavra do Senhor. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então é muito forte, irmãos. É muito forte mesmo esse texto. Ele diz exatamente isso. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E como eu disse, a todo tempo nós temos pecado, a todo tempo nós temos pedido perdão a Deus. E a todo tempo o irmão nos ofende. E será que nós temos perdoado esse irmão? E queria concluir da seguinte maneira: não importa como e nem quantas vezes, fomos ofendidos, devemos perdoar sempre e quantas vezes for necessário. Queria voltar, eu vou terminar esse texto de trás para frente, lá no começo, quando Pedro, antes de Jesus contar essa parábola, Pedro faz uma indagação ao Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque na cabeça de Pedro era razoável perdoar o irmão em alguma coisa que ele ofendeu, se fosse até 7 vezes. Até 7 vezes eu consigo te perdoar. Passou disso daí, já não é mais de mim. E aí o Senhor Jesus, ele responde. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. É muita coisa, né? Então, o que acontece? 70 vezes 7, aí se o irmão quiser fazer o cálculo, 490. Mas só que Jesus não pensou assim, é para você fazer o cálculo e sair contando, né? E contando, ó Lu, você já me ofendeu 53 vezes, né? Não. Jesus colocou esse número exatamente para que nós não pudéssemos contar, para que nós não contássemos quantas vezes o nosso irmão tem nos ofendido, mas para que nós perdoássemos, para que nós entendêssemos e aprendêssemos com o Rei. E logo na sequência, Jesus vai contar esta parábola. Na sequência que Pedro fez essa indagação, foi que ele contou essa parábola. E no encontro de casais, nós falamos, né, sobre perdão. E uma parte muito interessante da lição foi o seguinte, foi muito forte, né? Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ou seja, eu decido perdoar ou não perdoar. Isso é forte porque quando você tem a decisão nas suas mãos, depende de você. O próprio texto diz: se vocês perdoarem, vocês vão ser perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Então é uma decisão, há uma decisão. Essa preposição se, ou você faz, ou se não fizer, você terá, né? Você não será perdoado. E como eu disse, perdão é uma decisão. E em 1 Coríntios, que foi um dos textos que nós lemos na aula, que dizia sobre isso, é o texto de 1 Coríntios 13, verso 5, o último texto que eu queria deixar para os irmãos. Esse texto, como todo mundo conhece, diz que fala sobre o amor. E quais são os 2 mandamentos aí que Jesus falou para que nós lembrássemos? Primeiro, amar o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você pensa nisso, o texto de 1 Coríntios 13, 5 vai dizer o seguinte: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Essa parte aí, ó, é a falta de perdão. Não guarda rancor. Quando ele diz não guarda rancor, é o quê? O
o irmão pisou aqui no seu pé, você não vai guardar aquele rancor, você vai perdoar o seu irmão. E aí, por que eu disse, amarás teu próximo como a ti mesmo? O fato de você liberar perdão para o seu irmão, você está demonstrando para o seu irmão que você o ama, porque o amor não guarda rancor. Amém, irmãos? Então que nós venhamos sair daqui com esse pensamento. Por que nós devemos perdoar? Porque nós somos perdoados, porque nossas ofensas eram maiores, porque nossa ofensa é maior, e porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade.